Nessa aula eu vou te mostrar como trabalhar com as entities junto com o model que eu criei lá na aula passada. Então assista a aula passada antes de assistir essa daqui. Deixa o like, se inscreva no canal e deixe um comentário para aumentar o engajamento da aula e aumentar o engajamento aqui do canal também. Eu vou começar criando aqui dentro de Database uma pasta chamada, adivinha, Entities. Eu vou começar criando uma primeira entidade chamada UserEntity. Eu já gravei uma aula aqui para o canal mostrando como que funcionam as entities no PHP. Essa aula agora não é para te explicar o que é uma entity, como que trabalha com uma entity. Eu só vou mostrar como que você utiliza uma entity junto com o model que eu mostrei para você na aula passada. Então eu já gravei uma aula explicando bem em detalhes o que é uma entity no PHP. O link dessa aula está aqui embaixo na descrição. Então eu tenho aqui uma classe chamada UserEntity. Se você pesquisar aí na internet a respeito de entidades no PHP, você vai ver que muitas pessoas utilizam praticamente a mesma estrutura. Cria aqui uma propriedade, vamos supor, protected int id, e cria um getter e um setter. Sem problema nenhum, de verdade, sem problema nenhum. Mas só que eu vou trabalhar de uma maneira totalmente diferente. Eu vou criar as minhas propriedades diretamente aqui no método construtor. Então aqui no caso do UserEntity, quais são os campos que eu preciso? Eu preciso do ID, first name, last name, e-mail e password, created at e updated at. E eu vou utilizar as propriedades públicas read only. Eu vou tirar proveito das propriedades públicas read only. Porque na hora que eu coloco um valor para elas aqui no método construtor, eu não posso alterá-las mais. E para resgatar essas propriedades públicas read only é a coisa mais fácil e mais simples do mundo. Então eu vou colocar aqui public read only. Vai ser ou nulo ou int. Vou colocar aqui um id. E agora eu vou criar uma propriedade para cada uma das colunas lá do banco de dados. Só que o created at e o updated at, além de ser do tipo string, eu vou colocá-las como nulas. Porque pensa comigo o seguinte, na hora que eu for cadastrar um usuário, eu não quero passar nem o ID, nem o created at e nem o updated at. Mas na hora que eu for resgatar esses valores, daí sim eu preciso passar esses valores. E eu vou iniciá-los aqui como nulos. Vou colocar aqui igual null. As minhas entidades estão funcionando da seguinte maneira. Com exceção do ID não, eu vou colocar o ID aqui embaixo também. Porque eu tinha pensado em criar uma lógica especial para o ID, mas não. Vai ser do mesmo jeito que está trabalhando aqui com o created at e o updated at. Todos os campos que não são obrigatórios, eu vou colocar embaixo aqui da lista, embaixo aqui do construct. Por exemplo, o image. O image eu sei também que ele não é obrigatório. Venho aqui, coloco string image. Eu sei que não é obrigatório também. Então, tudo que não é obrigatório, eu vou colocar aqui para baixo. Beleza. Agora venho e coloco um public function. Vai ser public function. Public static function create. Public static function create. E eu vou esperar aqui por parâmetro um array com as propriedades. Então vai ser um array com as propriedades. E o retorno vai ser a própria classe, a própria entidade. Então aqui eu coloco um return vai ser return new static. E passo aqui, olha que legal, eu passo aqui um spread, eu trabalho com spread aqui. Interessante, agora venho aqui no home controller e vou colocar aqui no index, eu vou pegar e colocar UserEntity, create, e agora passo um array com todas as propriedades que eu quero criar. Eu passei todos os valores que eu preciso no momento, e atribuí o resultado do create para o entity. Você percebeu que aqui no UserEntity, aqui no create, eu estou retornando a instância da própria classe, do próprio UserEntity. E fazendo isso, eu estou trabalhando com spread no construtor para poder pegar todos esses valores aqui. Você entendeu isso? Agora eu vou vir aqui no terminal, eu vou rodar o servidor, eu vou abrir lá no meu navegador, vamos ver o que vai acontecer, se vai dar problema ou não. Acho que não tem por que dar problema. Olha só, onde o image, o id, o created at e o updated at, todos estão nulos.
Agora, se eu quiser passar, por exemplo, vai ser o... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tem um ID, eu vou passar o ID. Se eu quiser passar o ID, vai ser o ID, onde eu vou colocar aqui 5. Olha só que interessante. Agora vai aparecer o quê? Vai aparecer o ID 5. Se eu quiser passar o created at, ou melhor, o updated at. E aqui eu vou passar, vai ser new date time. E aqui vai ser um format, ano, mês, dia, horas, minutos e segundos. Tá aqui, ó. Pronto. Você entendeu o porquê que eu estou colocando aqui embaixo todos as propriedades que não são obrigatórias? Porque agora, se eu colocasse esse updated at lá em cima e tirar aqui o null, ele vai dar problema ou não? Ele vai dar problema se aqui eu não passar o updated at. Daí ele vai reclamar, ele vai falar que é obrigatório. O updated at, ele é obrigatório. Olha só, o updated at ele não foi passado. E se eu iniciá-lo aqui como nulo? Colocando ele aqui em primeiro. Vamos ver. Fazendo isso, ele dá um erro aqui bem estranho, mas aqui já dá para perceber que eu não posso fazer isso. Então eu tenho que colocar lá embaixo, todas as propriedades que não são obrigatórias. Agora sim, ele vai funcionar. Beleza. Mas você não concorda comigo que em todas as entidades que eu criar, eu ter que criar esse create aqui fica um pouco chato? Pode ser um excesso de preciosismo meu, pode ser, mas eu vou vir aqui dentro de core, dentro de DBAL, eu vou criar uma nova classe chamada entity. E essa classe vai ser abstrata, abstract, e vou colocar o create, opa, achei que eu tinha copiado. Eu vou pegar o create e colocar exatamente aqui. Agora no user entity eu venho, coloco extends entity. Pronto. Volto aqui, não deu mais erro, atualizo e continua funcionando como deveria funcionar. Eu vou entrar aqui no model e perceba que o model aqui, que tem esse método create que eu criei lá na aula passada, ele está esperando por parâmetro o data aqui, ó, os dados que eu quero cadastrar. Mas e se eu quiser esperar a entity? Se eu quiser passar, por exemplo, aqui o user entity. Eu passo aqui o entity. Eu só vou comentar isso aqui e vou colocar um vardamp no entity. Agora volto no home controller e passo aqui this user, que é o meu model. Esse user aqui, ele é o meu model. Esse model aqui, de novo, assista a aula passada. E vou chamar o create. E no create, o que eu vou passar? E no create eu vou passar aqui o entity. Agora ele vai dar um vardamp exatamente nesse entity. Por quê? Porque eu estou esperando por parâmetro aqui a instância do entity, do user entity, que é, eu coloquei aqui, ó. Beleza, mas agora se eu colocar a flechinha para a direita, ele mostra todas as propriedades bonito, perfeito. Mas você não concorda que aqui no model, ele é uma classe genérica? Esse model ele vai ser utilizado pelo quê? Pelo post, por, sei lá, qualquer outra tabela. Então eu não posso esperar aqui exatamente o user entity. Eu poderia passar aqui que eu estou esperando o entity. E como o user entity está estendendo o entity, então na hora que eu passo aqui o user entity, ele é do tipo entity. Mas agora se eu colocar a flechinha para a direita, olha só, ele mostra somente o create, ele não mostra nenhuma propriedade. Se eu colocar aqui o first name, ele vai funcionar. Ele vai funcionar, mas só que o meu editor, ele reclama. Ele fala que o first name não foi encontrado aqui no entity. Então tem que dar um jeito de criar esse create aqui lá dentro do model user. Então eu vou pegar isso aqui, dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl Z para voltar ao que era, porque eu quero comentar isso aqui, quero comentar tudo de uma vez isso aqui. Deixa eu só voltar aqui com o array, perfeito, agora eu comento isso. Eu vou lá no meu user e coloco aqui embaixo isso aqui. Agora eu posso esperar o user entity aqui por parâmetro. Agora sim eu posso esperar.
E agora sim, veja aqui. Está funcionando e sem reclamar. Aqui, olha só, tá sem reclamar, sem um editor ele reclamar. Porque agora ele está pegando todas as propriedades aqui desse user entity. Todas as propriedades públicas read-only aqui desse user entity. Quando eu coloquei aqui no model, eu estava passando aqui por parâmetro, porque eu estava esperando um tipo entity. E no entity, ele não tem nenhuma dessas propriedades. Então por isso que eu não conseguiu encontrar. Por isso que o editor aqui ele reclamou. E na hora que eu crio lá dentro do model user, eu posso esperar o user entity. Daí aqui no user entity, ele tem todas as propriedades. E agora como que eu faço para inserir os dados no banco de dados? Eu vou descomentar isso aqui e vou criar a minha query na mão. Eu vou vir aqui e vou criar toda a minha query na mão, porque eu estou dentro do user, estou dentro do model user. Então agora eu venho aqui e crio toda a minha query na mão. Agora eu venho aqui no prepare, passo o SQL, e como que eu passo aqui no execute statement os valores para substituir esses valores aqui? Não passo, eu passo através do bind value. Eu venho aqui, coloco no prepare, vai ser bind value. Bind value, passo aqui, vai ser o first name, entity, e passo aqui, o first name. E faço o mesmo para todos, vai ser o first name, last name, e-mail e password. Faço a mesma coisa para todos. Agora eu venho aqui no meu navegador, eu vou atualizar. Não deu erro nenhum, não deu nada. Ele não retornou nada para mim na tela, porque aqui ó, eu estou retornando o execute statement. O execute statement, lá na aula sobre o banco, sobre como trabalhar com o Doctrine DBAL, eu mostrei o que é esse execute statement. Ele retorna o número de linhas afetadas. Então, como eu inseri somente um registro, ele vai retornar aqui, ó. Ele vai retornar aqui 1. Então, aqui vai ser created igual. Eu vou colocar um var dump nesse created. Daí ele vai mostrar o número 1. Como eu já criei, já cadastrei, ele vai dar um erro falando que o e-mail, o Xandekar, ele já está cadastrado. Olha só, duplicate entry xandekar@hotmail.com. Então agora eu vou abrir o meu banco de dados e vou deletar exatamente esse registro para poder testar de novo, para não dar mais esse erro. Então agora eu vou lá embaixo, deleto esse aqui, deleto esses dois aqui. Acabei digitando errado o Xandekar ali, mas tudo bem. Aqui, ó. De novo, volto aqui, eu atualizo e apareceu um. Perfeito. E agora, se eu quisesse cadastrar a imagem, aqui no user, eu poderia passar o image. Venho aqui, coloco, vírgula, 2 pontos image. Venho aqui e coloco o image. Venho aqui e passo o image. Agora venho aqui no home controller e passo também o image. Venho aqui, passo o image. Vai ser myimage.png. Coisa bem besta, né? Coloco aqui um e-mail diferente para não dar problema de e-mail duplicado. Venho aqui e atualizo, olha só. Já cadastrou e aqui junto com a imagem. E se eu quiser colocar um updated at e não o created, ou melhor, se eu quiser colocar um updated at com uma data diferente, porque se eu não passar aqui o created at e nem o updated at, como aqui no banco de dados aqui, eu coloquei que o valor padrão dele é o current timestamp, então ele pega a data atual nos dois, no created at e no updated at. Eu vou trabalhar com datetime, onde eu estou adicionando um dia na data de agora. Estou formatando para esse formato aqui, ano, mês, dia, horas, minutos e segundos. Agora eu vou testar lá no navegador. Vou lá. E aqui no banco de dados, olha só, cadastrou para o dia 13/9, que é o dia de hoje. Teria que ser dia 14/9, porque eu coloquei um dia a mais. Por que não cadastrou? Porque aqui na minha query eu não coloquei, o updated at. Então vem aqui, coloco updated at, vírgula, 2 pontos, updated at. E vou fazer uma cópia disso aqui, vai ser updated at, e claro, aqui updated at. Pronto. Volto, deleto o registro, vou fazer o teste novamente e agora ele vai cadastrar com o formato que eu quero, com a data que eu quero. Olha só, dia 14/9 cadastrado com sucesso. Agora eu vou trabalhar com o find. Veja que aqui no user entity, quer dizer, perdão, no model, tem o find. No model não, no user. No user, tem aqui ó, o get user by ID. E eu vou pegar tudo isso aqui é muito legal, olha só. Eu vou trabalhar com user entity, 2 pontos, create,
Onde eu vou colocar isso aqui? Onde eu vou colocar isso aqui, ó, no array. E esse array, ou melhor, dentro desse array, eu vou trabalhar aqui com o spread. Vou pegar o resultado desse fetch associative e vou fazer um spread. E o retorno disso aqui vai ter que ser do tipo userEntity. Porque eu estou retornando aqui, ó, userEntity. Agora eu vou vir aqui no meu home controller e eu vou comentar tudo isso que eu não preciso. Agora veio aqui embaixo, vai ser user igual thisUser, onde eu vou chamar o getUser by ID. Eu vou pegar o 5 e vou colocar um var_dump exatamente nesse user. Vamos ver se vai funcionar. É para funcionar. Olha só aqui, ó. Updated@, created@, image, tá tudo aqui, tudo aqui. Se eu tirar o created@, o updated@ e também tirar a imagem, vai tudo ficar como nulo. Tá tudo nulo, tudo nulo. O ID ele tá aqui por quê? Porque o registro que eu peguei, ele vem com o ID. E eu coloquei aqui que eu quero pegar o ID. Se eu tirasse o ID daqui, ele seria nulo também. Olha só, o ID ele seria nulo também. Tá entendendo aqui como funciona? E o retorno, ele é do tipo userEntity. Olha que interessante. Agora, eu aconselho muito que você faça o update e também o delete, para você já ir se acostumando com as entidades e também com os modules. Gostou da aula? Deixa o like, se inscreva no canal e se puder, deixa um comentário para ajudar no engajamento da aula e ajudar no engajamento também do canal. Um abração e até a próxima aula.